Graça e paz, meus irmãos, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia para a glória de Deus. E eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Olha, eu quero que você compartilhe. Compartilhe essa palavra, abençoa a vida de alguém com essa palavra. E após você compartilhar, eu quero que você coloque aqui nos comentários: minha casa não será dividida. Minha casa não será dividida. O interessante dessa palavra, né? Essa palavra é muito forte, né? O interessante dessa palavra é que Jesus estava em meio a uma grande obra, né? Eu estou em Mateus, capítulo de número 12, verso 22 a seguir. Jesus estava em meio a uma grande obra. Jesus estava trabalhando em prol do reino. Jesus estava trabalhando em prol dos necessitados. Jesus estava curando, né? Jesus estava fazendo a obra de Deus, né? E os líderes religiosos da época, né, queriam acusar Jesus do seu poder ser de Satanás, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele começa a instruir aquele povo, né? Jesus, ele começa, através de uma parábola, começa a instruir aquele povo. O verso 22 diz assim, ó: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Então, foi algo maravilhoso que o Senhor Jesus fez. E os fariseus vendo e observando. Olha só, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: não é este? E toda a multidão, né? A multidão dizia, e se admirava, né? Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Né? Não é este o descendente de Davi? Né? Olha só o verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Né? Aí Jesus, ele sempre, né, com a palavra de maravilha na boca, né, com a palavra de libertação, com a palavra de vida, né? Jesus, ele começa a dizer, ó: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino, isso é muito lindo, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Louvado seja o nome do Senhor. Não resistirá. Um lar dividido, irmãos, ele não resiste, né? Por isso que eu pedi para você colocar aqui nos comentários. Porque um lar dividido, ele não resiste. Isso é Jesus que está dizendo. Não é ninguém, é Jesus que está nos instruindo nessa manhã gloriosa. Nessa manhã gloriosa, Jesus, ele nos instrui. Ele nos orienta. A sua casa, olha, isso é muito, meus irmãos, isso é muito lindo. A sua casa não pode estar dividida. A tua casa não pode estar dividida, não pode estar dividida a sua casa. Pastor, o que é que eu faço? Lute em oração, lute em jejum, aleluia, lute em oração, lute em jejum. A sua casa não pode estar dividida. A sua casa não pode estar dividida. Não pode. A sua casa não pode estar dividida. Pastora, como assim? Você precisa estar em concordância, viu? Você precisa estar em concordância com o seu marido. O seu marido precisa estar em concordância com você. Você precisa estar em concordância com seus filhos. Os seus filhos precisam estar em concordância com você. Esse é o primeiro passo para a vitória. Esse é o primeiro passo para a prosperidade. Esse é o primeiro passo para a abundância. Um lar em concordância. Um lar que não esteja dividido. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E Jesus segue aqui dizendo, ó: e se Satanás expulsa Satanás,
está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Como subsistirá? Como resistirá o reino de Satanás, se ele está dividido em si mesmo, né? Se eu sirvo a Satanás, então eu estou expulsando a Satanás? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso é muito forte. Isso é muito tremendo. Que o Espírito do Senhor habite em você a tal ponto, né? A tal ponto, a ponto de você enxergar, aleluia, que você não pode mais continuar agindo assim. Que você tem que orar, aleluia, e buscar a união da sua família. É necessário que haja concordância. É necessário que haja confronto, porque através do confronto vem a concordância. Os olhos são abertos. Os olhos são abertos, os cegos veem. Os mudos falam com a palavra da verdade. O que a gente precisa entender é que tem coisas que precisam ser faladas. Tem coisas que precisam ser ouvidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque isso traz sobre nós libertação. Isso traz sobre nós cura. Louvado seja o nome do Senhor. O rancor não. O rancor e o ódio é algo destrutivo. Mas algo que é dito na direção de Deus é libertador, irmãos. É libertador. Aquilo que você fala na direção do Senhor é libertador. O problema é que muitas vezes a gente não quer ouvir e se ofende. Mas tem coisas que a gente ouve que liberta. Tem coisas que nós ouvimos que nos liberta. É muito forte. Eu creio que nesse lugar, nesse ambiente, pessoas foram libertadas através do poder da palavra. Através do poder da palavra que estava em Jesus, que está em Jesus. Perdão, irmãos, é muito forte. É muito forte a glória de Deus aqui, irmãos. É muito forte a maneira como Jesus ele fala. É uma palavra libertadora. Será que foi fácil para esses líderes religiosos ouvir isso? Não foi. Mas algum deles eu creio que foi libertado, irmãos, pelo poder dessa palavra. Olha que coisa linda. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Tenha sabedoria, peça para que Deus te dê sabedoria e tenha união com a sua família, tenha união com a sua casa, tenha união com o seu lar, tenha união com os seus, porque a sua casa não vai resistir a essa contenda, a sua casa não vai resistir a essa divisão. É necessário que a família esteja unida, é necessário. É necessário que você diga: olha, você não pode agir assim. Você não deve fazer isso. Isso é prejudicial. No momento, causa um desconforto, irmãos. Mas depois, a libertação vem. A cura vem. É algo tremendo, irmãos. É algo tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos viver só recebendo sim na vida da gente. Nós temos que aprender a receber não. O não cura, o não liberta, o não restaura, irmãos. É muito forte, é muito forte. Às vezes nós precisamos ser confrontados. Às vezes nós precisamos que haja mudança. Às vezes nós precisamos que haja um reparo. Às vezes nós precisamos que a boa mão de Deus seja posta sobre nós. Seja posta sobre nós. É muito forte a maneira na qual o Senhor Jesus age aqui. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo? Como subsistirá, pois, o seu reino? Como subsistirá o seu reino? Olha só. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os seus filhos? Portanto, eles mesmos serão os juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, né? Se eu faço isso no nome de Deus, se eu faço isso, né, pelo Espírito de Deus, se é o Espírito de Deus que me conduz, eu preciso dizer para vocês que é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus sobre a vida de vocês. Olha que coisa linda.
Eu acredito, irmãos, no poder da palavra. E eu creio que dentro desse ambiente aqui, né, dentro desse cenário que Jesus estava, pessoas foram libertas. Pessoas foram libertas. Porque, ó, a Bíblia diz que a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então, além dos líderes religiosos, havia um cenário, havia uma multidão ao redor deles. Fora os líderes religiosos, havia uma multidão. Imagina quantos pais de família, quantas mães de família, quantos filhos não foram libertos com esse ensinamento. Com esse ensinamento de Jesus. Imagina como não foi linda a glória de Deus ali. Foi linda a glória de Deus ali naquele lugar, irmãos. Foi muito lindo. E se você abrir o seu coração, a glória de Deus será linda aqui também. Será linda a glória de Deus aqui neste lugar. É muito forte. O cuidado de Deus para com a tua vida, o zelo de Deus para com a tua vida é algo muito lindo. É algo muito lindo. O zelo, o cuidado e o trato de Deus para com a sua vida. É algo muito lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Não deixa o seu lar ser dividido. Não deixa. Não deixa. Por quê, pastora? Porque é chegado para nós o reino de Deus. É chegado para nós o reino de Deus. E quando o reino de Deus chega, a libertação. A libertação. Viu? Eu falo a vocês nessa manhã pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus eu falo ao seu coração. É chegado o reino de Deus. O seu lar não pode estar dividido. A sua casa não pode estar dividida. Não, não, não. Tem que haver concordância, tem que haver diálogo. E a concordância só chega através do diálogo. É necessário parar para ouvir. Viu? Você precisa parar para ouvir. O mundo não gira ao seu redor. Para e ouça. Para e ouça. Isso vai ser libertador para você. Isso vai ser libertador. Viu? Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Deus tem uma obra linda na sua vida. Aprenda a ouvir. Viu? Aprenda a ouvir as coisas que te ofendem. Aprenda a ouvir as coisas que você não gosta. Essas coisas são libertadoras. Viu? Aquilo que confronta a gente nos liberta. Guarda essa palavra no seu coração. Tudo aquilo que confronta a gente liberta a gente. Viu? Se uma pessoa não te confronta, é porque essa pessoa não te ama e te deixa você seguir do jeito que você quiser. Viu? Se você está sendo confrontado, é porque você tem ao seu redor pessoas que te amam. Viu? Existem pessoas que te amam. Abra o seu ouvido e ouça. E ouça, para que você possa seguir pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Na metade desse dia, eu retorno e vou orar pela sua vida. Você é uma bênção na minha vida, viu? Você é uma bênção na minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.